Um homem que está livre da religião tem uma oportunidade melhor de viver uma vida mais normal e completa. Será que Freud estava certo? Minha caminhada na Umbanda, meus pais já eram da Umbanda, certo? E com 7 anos eu comecei a estar doente, ia para os médicos, não tinha jeito, traziam para casa. E eu fui até 9 anos, desenvolvendo, preparando Jurema, preparando os preto velho, que a gente trabalha muito na Umbanda. Os preto velho, aqueles que foram escravos, comiam o resto dos outros, amarrado no tronco. E a gente até hoje cultuamos esta nação africana. O senhor realiza consultas, búzios, cartas, como funcionam esses atendimentos? Búzios e bola de cristal. Búzios e bola de cristal. Não é que a gente seja adivinhante, não. A pessoa traz o problema e a gente vai resolver. Explicar como deve resolver. Que tipo de problemas ou dúvidas as pessoas mais trazem nessas consultas? Bebida, separação, desavença, que tem casal que não sabe conversar, começa a conversar e fica por aí. Tem muitos vícios das drogas. Venda de uma terra que há muito tempo está para vender e não houve jeito, a gente não pedir a Deus que vai aparecer um comprador para ele vender a terra e ser feliz de uma casa. E daí por diante, olha, ele diz, a gente continua assim. Oferenda é quando a gente faz algum sacrifício de animal, que despacha, mato, encruzilhada. E o defumador, hoje é tantos que a gente não sabe nem dizer para que é, que todo mundo diz para tem um que diz para que é. Nos rituais a gente usa mais o atabaque, usamos a maraca, certo? E na festa do Preto Velho a gente damos todas as oferendas que eles comiam antes, mostrando o povo o que era o escravo. Minha filha, graças a Deus, todos me tratam bem. E eu trato bem a todos, porque seja qual for, de qualquer religião, eu trato ele, não vou importar com a religião dele, vou importar com a minha, certo? E quando eu vejo que a pessoa vai desafiar, eu vou embora. O senhor já sofreu algum preconceito ao longo da sua trajetória? Assim? Já, muitos. Tem pessoa que está fumando caixa e vai aí de frente, ele passa lá pelo outro lado, vendo o carro, pega aí. Tem pessoas que isso acontece. Muito jovem. Hoje, graças a Deus, cada dia a religião cresce. Porque vão chegando jovens, chegando pessoas formadas, e daí por diante, que antes ninguém era formado, ninguém tinha nada disso. Hoje a gente tem muitas pessoas formadas na religião espiritual e desenvolvendo a sua atividade para que veja outra pessoa feliz também. Que mensagem o senhor deixa para quem tem interesse em conhecer
ou se aproximar da Umbanda? O recado que eu deixo que pode me procurar, ou procurar qualquer uma pessoa da Umbanda, se aproximar e conhecer, procurar conhecer o que é a Umbanda. Qual o cargo que você ocupa e quanto tempo você trabalha no sistema penitenciário? Eu ocupo o cargo de segundo sargento da PMPE aqui na Guarda, no nosso presídio, Juiz Paz de Souza. Eu faço 7 anos que trabalho aqui. Como surgiu esse desenvolvimento com o trabalho de ressocialização por meio da religião? Assim, nós temos em média de 18 a 20 policiais trabalhando conosco aqui, militares, e assim, e temos uma maioria que somos evangélicos. Então, nesse sentido, a gente faz uma reflexão da palavra durante esse período. Todos os dias de serviço, a gente temos que fazer justamente esse trabalho, para que assim possamos nos fortalecer a palavra do Senhor, e também numa área que nós sabemos que é uma área de risco. E ao mesmo tempo, não só nós pedimos essa proteção, como também os detentos que aí estão, juntamente com seus familiares. Olá, meu nome é Elielson, sargento Elielson, né? Trabalhamos aqui mais ou menos há 8 anos, trabalhando nesse sistema prisional, né? Sempre levando a palavra de Deus, né? Um incentivo àquelas pessoas aqui aprisionadas, e nós sempre nos reunimos nessa sala aqui para transmitir coisas boas, né, para eles, porque isso faz parte, como nosso companheiro falou, né? Iniciamos sempre com todas as vezes de serviço, nós fazemos um momento de reflexão da palavra de Deus, né? Tendo em vista ter um bom número de pessoas cristãs aqui, né? Então nós, como policiais militares, nós nos reunimos e fazemos esse trabalho que para nós é excelente. Como é a estrutura do trabalho religioso? Como é a estrutura do trabalho religioso dentro da unidade prisional? Esse sistema, ele assim, nós fazemos o nosso trabalho externo, ou seja, essa evangelização nossa faz parte aqui da nossa guarda. Iniciamos aqui, como ele mesmo falou, o nosso sargento Elielson, na nossa sala de reunião lá, e também as abordagens que nós fazemos aos familiares, os detentos, pessoas que chegam ao nosso presídio aqui, a gente sabe que eles necessitam de alguma palavra, até porque o coração do homem ele é sedento da palavra do Senhor. E é nesse momento que a gente entra em ação. Nós que somos evangélicos, até porque nossa guarda ela tem uma maioria evangélica. E por isso que a gente iniciou esse trabalho, tendo em volta esse sentido, de evangelizar. Não, nós temos aqui também participações, não tinha falado ainda, da capelania, ou seja, esse trabalho que é feito não só em hospitais, como nos nossos presos aqui, enfim, eles fazem um trabalho muito grande, os capelões. E a gente temos também o auxílio deles aqui, vem muitos deles aqui, tem pastores que vêm de fora, pastores capelão, o próprio superintendente, que é o capelão Mário, o pastor Mário, também sempre está conosco aqui, não diariamente, mas sim, todo mês a gente faz essa reunião mensal, esse culto mensal que é realizado aqui. Porque a polícia não é só para reprimir, ela também é para educar
tá? E também ressocializar, né? Que esse é um trabalho de todos nós. E muitas vezes eu não quero nem a palavra, que é uma oração. E a oração é uma substância muito forte. Eu trabalhei, não só aqui, eu trabalhei em outros cadeias, trabalhei com o Sérgio Valdeci, né, na cadeia de energia, e tivemos muitos resultados ali, muitos resultados ali na cadeia de energia, que ficou uma marca da história. Aquele povo ali. A minha obra social também, nós também já operamos assim em algumas situações, não em todas. Aqui que chegou mães aqui com fome, né, com a filha no presídio, na cotela, outro no pastor, outro no Barreto de Campelo, né, cheio de filhos presos. Incrível isso, e ela recebeu a palavra e foi como substância. A história tem várias, né? Digamos que a gente, na minha vida, no caso de história aqui, eu tenho uma história assim, que é do meu sobrinho. Meu sobrinho passou por uma situação difícil. O sogro dele, né? Ele praticou, né, homicídio contra a sogra dele. E assim veio parar aqui, justamente onde eu estava. E aí, a avó dele, pediu a mim: se você trabalha no presídio, faça esse favor, leva o evangelho para meu filho. Eu disse: eu vou levar, eu vou falar do amor dele para ele. Eu vou falar do amor dele, de Jesus para ele, o qual, né, matou a sogra do sobrinho. Isso aí, assim, para um cristão, para um ímpio, para uma pessoa que não tem a noção do evangelho, seria quase assim impossível falar isso, falar de amor para uma pessoa dessa. Mas como em nós temos Jesus grande, que perdoa, purifica, que salva, que liberta, a gente tem essa missão a fazer. E assim eu chamei o rapaz, chamei ele. O nome dele era Cláudio, Então eu estava naquela guarita ali, vocês chegaram logo no início ali. E dali eu mandei chamar ele, vai chamar Cláudio. Aí foram chamar esse Cláudio. Aí quando ele chegou, eu olhei para ele lá embaixo, a guarita tem 9 metros. Eu digo: Cláudio, Jesus mandou te dizer algo, o Espírito Santo quer falar com você. Independente daquilo que você fez ou deixou de fazer, está chegando agora uma libertação na tua vida. A salvação chegou aqui em você. Ele disse: mas para mim, sim, para você. Jesus está te chamando. Independente do que você fez, você tem que ter um encontro com Jesus. Jesus está mandando agora uma ordem para você. Aceite Ele como seu salvador da sua vida. Aí ele olhou para mim chorando e disse: e eu preciso muito desse Jesus. Ali ele entregou a vida a Jesus. Eu me emocionei, até porque assim, em cima da guarita, eu disse: após feche seus olhos. Eu coloquei a mão sobre ele assim, abaixando assim a guarita, e ali entreguei ele assim na mão do Senhor, e foi uma benção. Aí eu me senti tão realizado assim. Por quê? Porque eu disse que a alegria nossa é como se fosse aquele que está recebendo Jesus. É a mesma, não muda. E automaticamente, quando eu desci da guarita, eu peguei uma Bíblia nova que eu tinha ali no armário, muito bonita, chamei ele lá já dentro do presídio, aí entreguei a ele, abracei ele. Aí ele perguntou: por que o senhor foi tão bom comigo? Eu disse: porque Jesus mandou. O nome dele é André. Eu acredito que ele andou em muitos penitenciários aqui em Pernambuco. E ele esteve nesse culto aqui. Ele é um exemplo de vida. Ele me chama de pai. Eu me emociono com ele. Ele me chama de pai, minha esposa de mãe, porque eu acreditei nele. É tão difícil acreditar numa pessoa assim, desse tipo, que já veio do mundo do crime. E eu acreditei nele. Arrumamos um emprego para ele com um empresário. E o empresário: você vai ter fé nessa pessoa? E eu acredito nele. E colocou ele para trabalhar. Ele trabalhou 1 ano e 8 meses, saiu de lá. Hoje trabalha no shopping aqui de Caruaru. É um exemplo de vida, é pai de família, não é? Hoje ele não tinha nenhum documento, ele tem todos os seus documentos, não tinha nada, mas ele construiu família, comprou sua moto nova, não é? Sem precisar roubar, sem precisar tirar de ninguém. E no último culto, 2 anos depois desse dia, eu convidei ele e ele esteve aqui contando a sua história. E já faz 10 anos que ele está liberto da vida do crime. Então, eu acredito nesse trabalho, eu não duvido desse trabalho, porque esse trabalho ele tem trazido resultados. Me desculpe eu estar assim, porque realmente é muito emocionante. E hoje ele já ligou para mim, eu pergunto como é que ele está, seus filhinhos pequenos, não é? E assim,
foi algo que realmente não dava para acreditar, até mesmo o patrão dele disse, você vai acreditar nessa pessoa? Eu disse, eu acredito, só olhe você, fique firme, meu rapaz, não vá fazer vergonha a mim não, porque né, nós devemos honrar aquilo que nós recebemos, confiar, né? E hoje está aí André, né, firme, forte, trabalhando, servindo, e isso é muito gratificante. Como eu falei no início, se tornar cristão é uma opção pessoal, no meu ver, indispensável. É indispensável a missão do homem de abraçar o Evangelho, a mudança em Cristo Jesus, porque o homem sem Deus é nada. É como diz um certo psicólogo, diz que o homem sem Deus é uma folha seca solta no ar. E ele diz que, na verdade, no Evangelho diz que sem ele não podemos fazer nada. Então o impacto é esse, é que ele é o primordial em nossas vidas, na vida de todo ser humano. Meu nome é Marcílio, meu nome civil, né? Aqui no Zen, na prática Zen, eu participei de uma cerimônia chamada Jukai, onde a gente recebe essa peça de roupa aqui, chamada Hakusu. E nessa mesma cerimônia, a gente recebe um nome do Dharma, um nome de praticante do Zen Budismo, que ficou Ryudo. Ryudo, em japonês, é o caminho do dragão, no sentido de que dragão tem uma representação de sabedoria. Comecei há alguns anos, aqui juntamente com outros praticantes de Caruaru. A gente entrou em contato com um mestre. No Zen Budismo, o Zen Budismo, para que eles tenham uma prática organizada, bem direcionada, é necessário que haja um mestre com as qualificações necessárias. No Zen, eu encontrei um caminho que eu achei que eu me enquadrava melhor. O Zen é um caminho direto, é chamado caminho direto. Existem outras linhagens do budismo, mas o Zen ele tem o foco na meditação, no Zazen, ou Shikantaza, que significa apenas sentar-se. Então, a nossa prática principal é o Zazen. É sentar de frente para uma parede branca e a gente passa um tempo ali procurando estar, né, uma posição confortável, sentada, com apoio das pernas e posição correta para que a coluna da gente não venha se prejudicar, respiração, favoreça também a respiração. E nessa posição, o que há de interessante nela é que nós estamos de frente de uma parede branca, sem estímulos sonoros, né? A não ser o próprio natural, que haja um cantar de pássaros ou algum veículo que passa, que isso é considerado parte da nossa vida cotidiana, e nós também ouvimos isso e estamos ali, né, com os olhos semicerrados para a parede. E nessa prática de estar de frente de uma parede branca, sem estímulos, nós nos confrontamos com tudo que há dentro de nós mesmos, desde o posicionamento dos nossos calçados ao entrar na sala,
ao primeiro pé que nós vamos botar dentro da sala, as reverências que nós fazemos. Então, a nossa mente deve estar com atenção voltada para tentar fazer da melhor forma possível, e nisso tudo se transforma numa prática, como uma extensão daquele zazen da parede, a gente transfere ele para todos os atos da nossa vida. Os pilares centrais, Buda, então Shakyamuni, ele era da linhagem, de uma linhagem de governantes na Índia, e ele viu tudo aquilo ali que estava ao redor dele, ele tinha tudo à sua disposição, não tinha desconforto material, digamos assim. Mas ele teve a percepção do sofrimento das pessoas, doença, morte, e ele tentou encontrar o sentido da vida. Alguns anos depois, não foi de imediato, alguns anos depois, ele depois de ter aberto mão de tudo, não ter encontrado nada nos estudos, ele sentou-se, por isso que a gente senta aqui, e durante 7 dias, ele fazendo meditações naquele local, né? Apenas sentar, como a gente faz aqui, apenas sentou, e ele teve aquele confronto consigo próprio. A gente quer agarrar, a gente quer manter, a gente quer se apegar. Não só quando a gente fala nisso, mas a gente... o mundo material, de aquisições materiais. Não é só isso. São as aquisições materiais, são as nossas opiniões. Quando a gente se agarra àquela opinião e acha que está certo, tem a certeza que está certo, vai nos levar ao sofrimento. Então esse agarrar-se, essa perspectiva de manutenção, de a gente fazer com que as coisas sejam permanentes, a gente vai entrar em confronto com a realidade, que não é. A nossa realidade é a impermanência. Não é levado em conta preferências ou vivências sexuais com necessidade de que seja héteros. Não é levado em conta isso, porque essa vida pessoal, ela aqui na prática Zen, ela não pode ser exaltada, de alguém ser melhor do que outro alguém. Nós vestimos a roupa preta, o que vai interessar é que as pessoas vão vestir a roupa preta, ou cores neutras, vão chegar aqui, seguir a tradição que vem desde Shakyamuni Buda, há mais de 2.500 anos, tanto homens como mulheres, né? E essas características, essas vivências pessoais, elas devem ser colocadas não como uma forma de exaltação, nem de também, nem tampouco de submissão. É longa essa história da Jurema, porque a gente tem que voltar no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nasceu, que Herodes mandou pegar aquele menino, né, para sacrificar as crianças. E Maria, com Jesus no braço, ela pegou e botou ele dormindo, vinha e botou ele assim, debaixo de um pé de Jurema. Aí a Jurema criou vida e abraçou Jesus, escondeu, para que aquele soldado não pudesse ferir Jesus. Então aí começa a Jurema Sagrada. Aí começa os encantados da Jurema Sagrada. Aí a Jurema, falando do pé da Jurema agora, né? Aí o pé da Jurema, o que é o pé da Jurema? É vivo, é vida. A gente usa as folhas, a gente usa a raiz, a gente usa as cascas, aonde a gente faz todo ritual é usado o pé da própria Jurema, que se chama ciência. Quando eu era pequeno, eu comecei a ver. Assim, eu não tinha amigo de jeito nenhum, mas
eu tinha os espíritos como meu amigo. Eles apareciam para mim, conversavam comigo, me davam conselho. A maior dificuldade foi essa. Eu ia descendo para a feira, aí de repente passou, nesse período que eu era criança, né? Apareceu uma mulher para mim. Ela apareceu para mim, ela disse: você vai sofrer. Eu já tinha minha vida sofrida, porque eu vivia na feira, eu vivia trabalhando criança. Aí o que é que acontece? Quando eu fui descendo para a feira, aí vou passando pela frente de uma garagem de uma mulher. Aí a mulher abre aquela garagem dela. Aí o Rottweiler dela pula em cima do meu pescoço para me matar. Só que eu botei a mão na boca dele, aí ele pegou na minha perna, e tem essa minha perna aqui, que é toda deformada. Eu passei 3 anos em cima de uma cama. Por conta de uma perna, eu perdi o movimento da outra. E eu em cima da cama, ela ficou pagando. Que eu não podia comer tudo, qualquer coisa, aí fazia fisioterapia. E fazendo fisioterapia, e eu querendo acabar com a minha vida. Aí começou isso na minha vida. Eu querendo acabar com a minha vida, porque eu não andava mais, eu andava me arrastando, era uma perna em cima da outra. E por aqui, pela beira desse riacho, porque nesse córrego daqui, pela beira desse córrego, uma criança com uma perna em cima da outra, aí eu tinha um quadro de Santa Luzia, nesse tempo que eu tinha ganhado. O quadro de Santa Luzia. Aí eu olhando pro quadro, eu disse: meu Deus, se existe mesmo esse povo que eu vejo, eu quero ficar bom. Eu não aguento mais, meu Deus, porque eu me jogava de cima da cama. Aí foi quando chegou uma mulher, ela saiu de dentro do quadro, no meu ver, eu criança, me lembro como hoje. Ela saiu como se saísse de dentro do quadro. Ela passou a mão na minha cabeça assim. Ela passou a mão na minha cabeça e minha perna voltou. Mas não teve gente que falou que você era charlatão? Já teve, muita gente. Porque um pai de santo é inimigo de outro. Você sabia disso? Sim, então, no caso, eles era para se reunir, né? Não é reunido. Essa religião do candomblé é a pior de todas. Os terreiros são separados. Todos os terreiros são um contra o outro. Pronto, se eu pegar um filho meu, vamos supor, eu tô com meu filho, aí eu faço uma obrigação do meu filho aqui. Aí meu filho não quer mais participar do meu barracão, da minha casa. Barracão é a casa, terreiro. Não quer participar mais do meu barracão. Meu filho não foi feito? Foi, tudo bem. Não era pro outro respeitar o que eu fiz? Ele não respeita. Chega lá, ele vai dizer que tá errado. Vai querer fazer meu filho de novo. Uma feitura é como se você morresse para a sua vida material e nascesse para a espiritual. Como você lidar com essa questão do preconceito? Como você vê essa questão do preconceito? Olha, para mim, é o preconceito quem faz é a gente mesmo. Você acredita? Por quê? Porque se hoje a gente lutou para a gente não ter esse preconceito, lutou tanto. Lutou. Desde o tempo da escravidão a gente vem lutando, porque são nossos ancestrais. Então hoje, se a gente passa pelo preconceito, a gente mesmo que faz. A festa de Pombagira, ela significa mostrar o orgulho da mulher. Uma mulher que não teve como ser mãe, uma mulher que sofreu, uma mulher que teve que deixar aquela vida dela, teve que viver às vezes no mundo da prostituição, às vezes sendo rainha, às vezes não podia ser rainha porque outra pessoa tomava o lugar dela. Uma mulher que vem para hoje para o corpo de uma pessoa, para crescer a pessoa, para botar você com a cabeça no lugar, para lhe centrar. O que é Pombagira? É uma rainha. Eu chamo de volta e de guia. Isso aqui é uma guia espiritual, feita de lágrimas de Nossa Senhora. Aí, dependendo da grossura dela, ela mais fininha diz que você é iniciante. Ela mais grossa diz que você é um juremeiro antigo. Uma guia, quando você entra no candomblé, você ganha uma guia dessa. Azul? Não, da cor do orixá. Tem ela vermelha, tem ela preta e vermelha. Velas, né? É que nem as velas, que tem as cores. Isso aqui é uma guia normal. Uma guia. Muitos chamam de ileque. Aí chama de guia, de volta. E esse daqui é um rungeve,
que é o Rungef, que ele significa a vida e a morte, que significa que você é um sacerdote. Cada nozinho desse aqui, daqui pra cá, Significa um grau, a 1 grau. é um grau. Então, no seu caso, você tem quantos graus já? Eu tenho muito grau, viu? Muito. E minha primeira volta eu nem tenho mais. Essas pulseirinhas, elas, Ilequei é um colar. É um colar. Que nem uma dessa. É uma volta. Elas são sagradas, essas pulseiras. Elas são sagradas. Essa daqui é de Exu, Orixá. Qual é a cor? Elas são vermelha De e Exu. preta. De Exu. E preta? É vermelha Exu e preta. também? É. Essa daqui é de Ogum, Cuiançã, que já é vermelha e azul. Essa daqui já é Oiá, que é Yansan, vermelha, significa a vida, o fogo. Essa daqui é de Oxum, Oxum com Exu, significa a prosperidade e a riqueza. Essa daqui é a mistura delas, né? Essa daqui é Oiá, que significa o sopro da vida, quando a pessoa nasce.